Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando a nossa resolução de segunda fase, venho agora resolver com vocês a questão M05 da FUVEST 2017. Questão bacana aqui sobre função composta e como é que a gente pode resolver ela. Vem o seguinte, considere a função FA definida no intervalo de 0,1 até o intervalo 0,1 e essa função depende de um parâmetro A que está entre 1 e 2, dada pela seguinte expressão. O FA de x, ele é o próprio AX se o x estiver entre 0 e meio, e o f de a de x ele vai ser o a vezes 1 menos x se o x estiver entre meio e 1, beleza? Então ele fala o seguinte, sabe-se que existe um único ponto P de A pertencente ao intervalo de meio até 1, não incluindo meio e não incluindo 1, tal que o f de PA é igual ao próprio PA. Na figura a seguir estão esboçados os gráficos de FA e a reta de equação y igual a x. E aí eu vou ler aqui passo a passo, tá? Para a gente não se assustar com tanta coisa para a gente ter que fazer. E é uma dica para você, vai lá, um item de cada vez. Encontre uma expressão para o ponto PA em função do parâmetro A. Beleza, então como é que a gente faz para resolver esse item aqui? Já trouxe aqui o que a gente precisa fazer, né? Ele te deu a função, e aí você sabe que existe um ponto tal que o f de PA é o próprio PA. Quando você tem expressões que são definidas assim por partes, que é o que a gente diz, né? Você tem mais de uma sentença para a mesma função, você precisa olhar para o que está dentro do parênteses para você decidir se ele vai estar na parte de cima ou na parte de baixo, ou dependendo de quantas partes são a sua função. Beleza? Então, o que a gente tem? Primeira coisa, ele falou que o f de PA, ou melhor dizendo, ele disse que o PA está entre meio e 1. Se ele está entre meio e 1, ele é um x que está nessas condições. Então, o que você vai acontecer? Você vai utilizar essa regra aqui de baixo. Então, vai ficar A vezes 1 menos, no lugar do x é o PA, porque é o que está dentro do parênteses aqui. Então, beleza, igual a quem? Ao próprio PA. Agora é fazer continha para isolar o PA em função de A, por quê? Ele pediu. Então, A vezes 1 vai dar A, e A vezes menos PA vai ficar menos APA. Igual a quem? Igual a PA. Vou trazer o PA para o primeiro membro, então o que a gente vai fazer? A é igual ao seguinte, né? O PA para o segundo membro aqui vai ficar PA mais A vezes o PA. Posso colocar o PA em evidência, então vai ser A igual ao PA, que multiplica quem? 1 mais A. Então, se eu pegar esse cara aqui e passar dividindo, então significa que o meu PA vai ser A dividido por quem? Por 1 mais A. Então, beleza, pessoal. Então, a gente responde aqui o item A. A gente vai voltar a utilizar ele só no item C, que é o que você vai ver já já. Então, o que ele pede agora para a gente fazer no item A? Mostre que f da f de meio é menor que meio para todo A entre 1 e 2. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Então, primeira coisa, paciência, vamos lá. Como é uma função composta, você deve resolver ela de dentro para fora, sem medo, com calma aí, que assim você não tem erro. Então, vamos lá. Seguinte, eu quero mostrar que a f da f, então, a f da f de meio, ele está pedindo para você mostrar que isso aqui é menor que meio. Quando ele pede para você mostrar, você não pode utilizar a desigualdade, tá? Então, você tem que trabalhar com a expressão do lado esquerdo e tentar justificar ela igual ou menor ou maior do que aquilo que ele pede para você justificar em relação ao lado direito. Beleza? Então, vamos só primeiro, então, aqui trabalhar com essa expressão e ver o que acontece. Primeiro aqui, o f de meio, né? O que a gente tem? O meio, pessoal, tanto faz o valor que você escolher aqui, né? Porque você fala, putz, Walter, o meio está tanto em cima quanto embaixo. Mas se você colocar aqui embaixo, vai ficar 1 menos meio, que vai dar meio, então meio vezes A. Se você colocar aqui em cima, vai ficar A vezes meio, que é meio vezes A, então tanto faz onde você vai colocar esse seu meio. Então, aqui eu vou ter FA, aqui dentro vai dar meio. Beleza, isso daqui, o que a gente sabe? Agora, aí é meio vezes A, né? Então vai ficar A vezes meio aqui. Beleza, agora eu quero fazer o seguinte, eu quero calcular o f de A sobre 2. Lembra-se sempre que você tem que decidir se aquilo que está dentro do parênteses, onde ele está. Como a gente sabe que o A, ele é um número que é maior que 1 e menor ou igual a 2, está lá no enunciado. O A é um número maior que 1 e menor ou igual a 2. Aqui eu tenho A sobre 2. Então, se eu dividir essa expressão por 2, o que a gente vai ter? Meio é menor que A, que é menor ou igual a quanto? Que é menor ou igual
a 1. Então, significa que o a sobre 2, ele vai ser um número que está entre meio e 1, ou seja, ele cai na expressão aqui de baixo. Então, isso daqui vai ficar a vezes 1 menos quem? A sobre 2, porque é o que está dentro do parênteses. Aí, esse cara aqui eu quero justificar que ele é menor que meio. A vezes 1 vai dar a vezes menos a quadrado vai ficar menos... Opa, já falei a resposta, né? A vezes menos a, que vai ficar menos a ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai ficar menos a quadrado sobre 2 mais a. Se você perceber, isso daqui é uma função do segundo grau, na variável a. Ela é uma parábola, tem a concavidade voltada para baixo. Então, você poderia imaginar o seguinte, ó. Ela é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Se você pegar ela, igualar ela a zero, ou seja, menos a ao quadrado sobre 2 mais a igualar ela a zero, para quê? Para encontrar as raízes, você vai chegar aqui a igual a zero e a igual a 2. Então, você vai chegar nesses dois pontos aqui, o 0 e o 2. Como é uma parábola, tem concavidade para baixo, aqui no caso, ela vai ter um valor máximo, que é esse ponto que está aqui, valor máximo. Só que o valor máximo ele é atingido por quem? Sempre na metade das raízes. Então, esse cara aqui é o ponto 1. Se você substituir aqui por 1, o que vai acontecer? Ó, ficaria menos meio mais 1, que é igual a quanto? Que é igual a meio positivo. Então, o maior valor que a gente tem aqui é meio. Como o a não pode ser 1, lembre-se que aqui é a minha variável a. Como o a não pode ser 1, aqui eu tenho um buraco, consequentemente eu tenho um buraco aqui. O meu a está entre 1 e 2, lá do enunciado, então eu só utilizaria essa parte da minha função. E observe que, independente do valor que você tem aqui, o maior atingido por ele é meio. Então, o que você pode fazer para resolver esse exercício? Justifica graficamente, né, utilizando essa teoria aqui, né, como o y do vértice aqui é meio, então significa que essa expressão, né, então, portanto, qual é a conclusão que você tira disso daqui? Que o a vezes 1 menos a sobre 2, de acordo com o que você acabou de mostrar aqui, ele é menor do que meio. E você sabe que isso daqui é maior ou igual a zero, se precisar. E isso daqui, então, pessoal, quem que é a sua expressão? É o FA do meio. E eu acabei, então, de mostrar que ele é menor do que meio. Beleza? Então, agora vamos lá, para a gente finalizar, resolver o item C. Para responder o item C, ele fala o seguinte: utilizando a desigualdade do item B, encontre o valor de A tal que toda essa expressão é igual a P de A, onde P de A é o ponto encontrado no item A. Então vamos lá, força aí, vem comigo, vamos resolver aqui o item C. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, monte a sua expressão. Então você quer que o F A da FA do meio, isso daqui seja o quê? Igual ao P de A, onde o P de A é o que a gente encontrou no item A, que ele vale A sobre 1 mais A. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá, resolver de dentro para fora tudo que a gente já fez até agora. Primeira coisa, né? O F de meio a gente já sabe que dá A vezes meio, então a gente vai ter FA de A sobre 2. Beleza, porque como o meu x aqui no caso é meio, posso utilizar qualquer uma delas que vai dar A vezes meio. Beleza. Isso daqui, por sua vez, é o FA, que a gente já sabe que é o FA de quem? Esse cara que a gente já viu, acabamos de usar a continha dele, então é A vezes quem? 1 menos A sobre 2. Fechou. Aí, pessoal, o que é a ideia, né? Você precisaria, lembra sempre, justificar onde que está o cara que está dentro do parênteses. Pelo item B, a gente já sabe que esse cara aqui é menor que quanto? Ele é menor que meio, porque a gente já viu, olha só a continha que a gente fez. Lembra lá? A gente fez toda essa conta para justificar que ele é o quê? Menor que meio. Se ele é menor que meio, significa então que eu caio na expressão aqui de cima da minha função. Então, vai ser o quê? A vezes ela. Então, A 1 menos A sobre 2. Então, é isso daqui e ele está pedindo para você mostrar ou determinar o valor de A, que faz que isso seja A dividido por 1 mais A. Tá bom? Então, realizei aqui a função composta, então abri tudo isso daqui, cheguei, beleza, cheguei nessa expressão e ele pede para você encontrar o valor que ela é igual ao P de A, e o P de A é essa expressão que a gente encontrou lá no item A. Então, bora lá fazer uma continha aqui. O que você já pode fazer? Como A é diferente de zero, posso simplificar esse A aqui sem problema nenhum. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Eu vou ter A vezes 1 vai dar A vezes menos A sobre 2 vai ficar menos A ao quadrado sobre 2 igual a 1 sobre 1 mais A.
Eu vou pegar aqui, eu vou multiplicar em cruz, né? Então, antes disso, eu vou tirar o mínimo aqui só para ficar um pouquinho mais chique. Então, vai ficar 2a menos a ao quadrado dividido por 2. Isso aqui é igual a quanto? A 1 sobre 1 mais a. Se você chuchar aqui, então, vamos multiplicar em cruz aqui. O que vai acontecer? Então, você vai ter 2a menos a quadrado vezes 1 mais a. Então, 2a menos a ao quadrado vezes 1 mais a. Isso aqui é igual a quanto? É igual a 2. Então, 2a vezes 1 vai ficar 2a. 2a vezes a vai dar 2a quadrado. Menos a quadrado vezes 1 vai ficar menos a quadrado. E menos a quadrado vezes a vai ficar menos a ao cubo. Isso aqui é igual a quanto? É igual ao 2. Vou pegar todos esses termos e vou trazer aqui para o segundo membro. Então, o que vai acontecer? Então, vai ficar o seguinte, o menos a ao cubo vai para lá, mais a ao cubo. Aqui, ó, 2a quadrado menos a quadrado vai ficar 1a quadrado. Vai para lá, então, menos a quadrado. Aqui eu tenho 2a, vai para lá, menos 2a. E aí eu já tenho um 2 lá, perdidinho. Isso aqui igual a zero. O que eu posso fazer? Olha só que sacada legal. Posso colocar o a quadrado em evidência. Então, ele sobra o quê? 1a menos 1 aqui. E aqui eu posso colocar o menos 2 em evidência. Então, se eu colocar o menos 2 em evidência, sobra quem aqui? Sobra a menos 1 também. Isso aqui é igual a zero. Posso colocar o a menos 1 em evidência. Então, colocando o a menos 1 em evidência, sobra a quadrado menos 2 igual a zero. Quando a multiplicação é zero, um dos fatores é zero, então a menos 1 é igual a zero, daqui então a gente tira aqui a é 1, e o outro, a ao quadrado menos 2 é igual a zero, então daqui a gente tira aqui a quadrado é igual a 2, ou seja, a igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. E aí a gente precisa achar o valor de a. Lá no enunciado ele disse que o a estava entre 1 e 2, não podendo ser 1, então essa resposta não pode, o a não pode ser negativo, então a solução aqui é a igual a raiz de 2. Então, raiz de 2 é a resposta do item C e a gente finaliza nosso exercício. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha entendido isso, espero que você tenha gostado. Diga aí, curta, comente, compartilha. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!